podcast. Primeira vez aí com vídeo, né? A gente tinha já tem o meu podcast, na realidade, somente com áudio, que eu gravei. São 4 episódios, que tá lá no meu link da bio do Instagram, pra quem não sabe. E hoje, para participar comigo desse primeiro episódio, né? O início aí de tudo, ao vivo, a Sávia, né? Pra quem não sabe, é ela que faz o orçamento de vocês, lá pelo link da bio. Ela não gosta muito de aparecer, né? Tem um pouquinho de vergonha de aparecer no meu Instagram. É minha esposa, né? E tá aí comigo hoje. Fala aí, Sávia, apresenta aí. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Sávia e tamo aí, tamo junto. É isso aí. Então hoje ela veio fazer comigo, né? Para a abertura desse primeiro episódio. E vão vir muitas coisas boas por aí também, né? A ideia desse podcast inicialmente é trazer pessoas que tatuaram comigo no estúdio e ou trabalha com alguma coisa, né? Então tem clientes que, por exemplo, fez várias cirurgias plásticas, a gente vai falar um pouco sobre isso, bariátrica, uma série de coisas assim, desse tipo. Então em breve vocês vão ter tudo isso aí para vocês, tá? Era para Rose, né, que é uma amiga minha também, que é jornalista, ela estaria aqui comigo hoje, mas ela está viajando, não pôde estar aqui também, né, nesse primeiro episódio. Mas a gente vai programar para ela retornar aqui com a gente e gravar mais um podcast aí também, né? Provavelmente no segundo episódio. A ideia é fazer um episódio por mês, né? A princípio eu não quero ter muitos episódios, mas acho que um por mês, por enquanto, dá pra gente conseguir aí gravar, né? Se programar. E é para trazer vários assuntos interessantes aí, né? Do dia a dia aí, do mundo da tatuagem, né? E o mais interessante de tudo é o nome, né? Do podcast, a arte está em tudo, né? Então, por isso que eu coloquei esse nome, né? Porque a arte realmente ela tá em tudo, né? Não é só na tatuagem, não é só no desenho, não é só num quadro pintado. A arte é tudo, né? O podcast, na verdade, já é uma arte também, né? A arte de se expressar, de falar. Então, podcast é isso, né? E arte é isso, é tudo. Arte, tudo é arte, né? Meu professor na escola, lembro, no ensino fundamental, né? Ele falava que até comer é uma arte, né? Eu lembro até hoje que ele falava isso. Até comer é uma arte também. Ele falava muito isso. A arte é tudo, né? E, bom, deixar a Sávia falar um pouquinho também. A Sávia, assim, ela atende vocês, né? Os clientes do estúdio, né? Pelo link da bio. E ela é responsável por isso, né? Fica um pouco nos bastidores lá, porque ela não gosta de aparecer, né? Muito, mas tá sempre lá colaborando de alguma forma. Né, Sávia? Faço os orçamentos. E o legal do podcast vai ser para tirar muitas dúvidas, né? Vamos fazer uma caixinha de pergunta, né? Logo mais para o pessoal mandar as dúvidas, o que gostaria de ver aqui também. Fala um pouquinho para o pessoal como vai ser esse podcast, o que você vai querer trazer. Vai ter um tema sempre, vai ser tema livre. Então, é assim, a ideia que eu tenho mesmo é de trazer as pessoas que já estiveram no meu estúdio, que tatuaram comigo. Seria então tipo um depoimento ao vivo. Não exatamente um depoimento, é um bate-papo, porque sim, a pessoa vai falar também sobre a tatuagem dela, que é bom para quem tá em casa, o pessoal às vezes tem dúvida, né? E eu acho que num podcast que é diferente e é ao vivo, né? A pessoa falando ali o tempo todo, falando como que é a experiência de ser tatuado, numa cicatriz, como que foi, é legal. Mas também eu acho que eu tenho muitos clientes que fazem várias coisas diferentes que podem agregar muito assim no dia a dia das pessoas, né? Que nem, por exemplo, a gente tem a Cássia, que fez a primeira sessão de tatuagem semana, que eu já falei para ela que vou convidar ela também para estar aqui no podcast. A Cássia, ela fez 9 cirurgias plásticas, fez bariátrica e fez as cirurgias reparadoras, né? E ela vai vir também, né? Uma pessoa super gente boa, vocês vão ver aqui no dia que ela vier aqui. E ela vai ajudar vocês com ideias para quem quer fazer bariátrica. Então ela fez todo esse processo inteiro completo e ela viveu isso, né? Então acho que vai ser interessante trazer pessoas assim, porque é o público do meu Instagram, né? A maioria do público lá, vamos dizer assim, no meu Instagram hoje, 98% dos meus clientes são mulheres, né? E grande parte delas já fizeram ou querem fazer uma cirurgia plástica, né? E então eu acho que isso vai ser muito bom para agregar para todo mundo aí. Eu acho que só tem coisas positivas aí para trazer para todo mundo, né? Vai ser legal. E a gente vai trazer muita gente legal aí também. A Sávia também de vez em quando vai voltar aqui também para trazer algumas
convencer ela a voltar, né? Pra gente poder gravar mais coisas, dúvidas, né? Falar um pouquinho também sobre alguma coisa interessante, jornada e tudo mais, né, Sávia? Fala um pouquinho sobre a sua jornada na tatuagem. Quanto tempo tem que você tá tatuando? Então, a tatuagem, na verdade, assim, quando eu comecei, o meu estúdio ele vai fazer 3 anos agora, no mês de setembro. Até por isso, né, quem estiver assistindo agora, não sei quem está assistindo ao vivo aí, quem está assistindo depois, que esse podcast vai ficar gravado, por exemplo, vai completar 3 anos, né, de estúdio agora, né, em setembro, dia 20 de setembro. Então, vai ter uma live, inclusive, de comemoração Sorteio. é uma live diferente que eu faço, tá, gente? Porque, assim, não sei se vocês sabem, mas o Instagram, ele não gosta de sorteios de marcação de pessoas, né? Porque acaba meio que forçando ali Até a porque você tem marcação. menos chances, né? E fora que, assim, essa questão de marcar as pessoas incomoda muito. Tem gente que às vezes nem gosta de ser marcado e é marcado lá o perfil, né? E tem muita gente que não gosta. O Instagram também não gosta desse tipo de Instagram, de sorteio. É tanto que eles até podem bloquear a pessoa que comenta em excesso, quanto também a pessoa que publica um sorteio de marcação. Outra coisa também importante no sorteio é que tem que ter cuidado com algumas coisas que a gente põe, né? Que, por exemplo, questão de custear, ter custo, nosso não tem, é gratuito, as pessoas não pagam por isso. E eu gosto de fazer porque é uma forma de você poder dar a oportunidade das pessoas poderem ter uma tatuagem sua sem ter custo, né? Porque eu não posso fazer isso por todo mundo. Se eu fizesse isso, eu ia à falência, né? Então, é uma forma de poder premiar alguém de alguma forma, né? E nessas lives eu sempre faço algo bem interessante para as pessoas também, né? De poder contribuir de alguma forma, né? E é o que eu acho bacana, né? É uma live totalmente diferente. Então, é uma live comemorativa dos 3 anos do estúdio também, tá? Então, como a Sávia perguntou aí, né, sobre essa jornada na tatuagem, eu iniciei em 2019, né, com aquele projeto de final de ano. Sabe, final de ano? Quando a gente tá no ano novo e a gente começa a fazer promessas, né? E eu sou muito assim, eu tento o máximo possível tentar falar e fazer aquilo que eu me proponho. E eu lembro que em 2018, né, final, Natal, Réveillon, né, eu sempre quis aprender a tatuagem. Na verdade, eu sempre fui fã da arte no geral. Eu queria fazer todos os estilos. E a tatuagem faltava para completar esse ciclo de vários tipos de artes diferentes, pintura em tela, né? Eu me formei em jogos digitais para fazer criação de personagem, desenho de personagem, de cenários. Então, faltava tatuagem. A A princípio, sua faculdade teve alguma coisa a ver com a sua vontade de tatuar ou você fez? não, na verdade, é porque a faculdade que eu fiz, ela tinha módulos dentro do curso que é o que eu queria fazer, aprender também. É como se fosse desafios dentro da arte. Por exemplo, eu queria aprender fazer animação em 2D e animação em 3D, né? Criação do personagem, sabe esses filmes que vocês assistem aí da Disney, desenho animado. Então eu queria aprender aquele tipo de arte. Dentro dos jogos, a gente tem que aprender a fazer aquela animação, porque quando você tem um personagem, você tem que animar ele, né? Por exemplo, ele vai dar um soco, você tem que fazer o desenho para ele movimentar. Então você cria todo aquele processo. Então era uma forma de aprendizado também. Mas faltava a tatuagem. E a tatuagem, na verdade, era mais um hobby, não era muito porque eu queria praticar isso como de forma profissional. Sim, eu sempre tive o sonho de trabalhar com a arte, né? Mas a princípio eu quis fazer a tatuagem porque é o que faltava para completar todo esse processo de vários estilos de arte que eu fiz, né? Pintura em tela, grafite, pintura a dedo, pintura de tecido, pintura de grafite em spray, né? Também pintura em tela. Então, assim, pintura digital, tudo eu fiz, aprendi, né? Até modelagem de boneco de massa também. E faltava tatuagem. E aí eu me propus aprender isso, né? Eu coloquei na minha cabeça no final do ano, falei, o ano que vem eu começo, né? E aí em janeiro eu sentei e comecei a fazer um projeto, né? Um projeto para iniciar na tatuagem. Eu sou uma pessoa muito cautelosa, né? Eu tenho medo das coisas, mas isso é bom. Porque como eu tenho medo de fazer, eu estudo muito antes de fazer alguma coisa. Então eu comecei a colocar no papel e me programar, estudando muito aquilo dali, para que eu conseguisse ir de um jeito bem tranquilo, né, pra tatuagem. Porque, querendo ou não, a tatuagem é diferente de todos os estilos que eu já tinha feito.
Porque a tatuagem é definitiva e não tem mais volta. Você tá marcando o corpo de alguém e além disso também você vai machucar ali. Então não é igual o restante dos tipos de arte que eu já tinha praticado. Só que eu sempre fui muito confiante em uma coisa. Eu sempre tive na minha cabeça que tudo que a gente quer fazer, a gente consegue se a gente persistir e se manter no foco. E é uma coisa que eu tenho desde criança. É assim que eu aprendi a desenhar, né? Foi com essa persistência, né? Que a gente aprende muito por repetição. E eu usava muito essa estratégia inconscientemente. Para tatuagem, eu sabia também que se eu continuasse, eu sabia que em algum momento eu ia ter um trabalho, um nível muito bom de trabalho, se eu continuasse fazendo. E Você aí, esperava tá hoje nesse nível que você tá quando você iniciou? então, é assim, a gente sempre se programa para isso, para ter um nível maior, né? Lógico, é difícil no início, mas eu sei que nós temos um cérebro muito inteligente, né? Ele se adapta e aprende muito rápido as coisas. E tudo que a gente faz muito com muita repetição, ele mesmo inconscientemente ele aprende. Ele começa a desenvolver uma forma mais fácil de fazer aquilo que você faz. Então, com o tempo, qualquer atividade que a gente faça, se você continuar fazendo, é muito normal que você vá melhorando ao longo do tempo. Isso é normal. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Né? Basta você continuar evoluindo, treinando, achando formas de melhorar também, porque tem gente que se acostuma com um padrão e não evolui, fica naquilo mesmo, né? E eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito isso. Se eu perceber que tá tudo muito igual, pra mim não tá bom. Eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso me desafiar, preciso mudar alguma coisa no estúdio, eu preciso fazer alguma coisa nova, preciso viajar como eu fiz agora, né? Foi em quanto? Junho, né? Julho. Junho, né? A gente saiu no início de final de junho. Final de junho pra julho. Isso. E foi um desafio que eu tive de sair da minha zona de conforto, que era tatuar aqui em São Paulo, né? Em Já Santo era André. um projeto? Eu sempre tive essa vontade, mas eu gosto de esperar às vezes o momento, né? Me preparar um pouco para isso. Querendo ou não, eu sou um pouco perfeccionista às vezes. Muito, bastante. Só que ao mesmo tempo que eu tento agir muito também, para não ficar muito na perfeição, porque às vezes a gente planeja tanto fazer alguma coisa que a gente acaba deixando de fazer, né? Então, porque assim, por exemplo, né? Quem é muito perfeccionista, às vezes, o que a pessoa faz? Ela acha que tem que estar 90, 80% para fazer ou lançar alguma coisa. E às vezes, os nossos 10% que a gente tem é até 100% para alguém. E a gente não imagina isso às vezes. Então, eu coloco muito isso na minha cabeça para fazer as coisas, né? Não esperar muito, né? Às vezes os meus 10% é 100 para alguém, né? Então, mas eu cobro muito isso de mim, que sou muito de fazer as coisas muito bem feitas, né? Tipo, a tatuagem, por exemplo, eu sou assim, eu me cobro muito para fazer um trabalho muito bom, muito legal, mas ao mesmo tempo que eu me cobro, eu faço isso com muita leveza, né? Eu não tenho aquela pressão, eu faço, porque é uma coisa que eu faço com muito amor, muito carinho, é uma coisa que eu não faço, para mim é muito prazeroso fazer. Eu até falo pros clientes, às vezes, quando eu tô tatuando no estúdio, que pra mim é tão bom tatuar quanto, sei lá, tá numa festa, numa praia. Pra mim é a mesma coisa. Então eu me divirto muito tatuando, assim. Tipo, pra mim a emoção é grande quando eu tô ali. Às vezes eu nem vejo a hora passar. Quando você vê a reação das pessoas, Como? a transformação que a tatuagem fez na vida dela. Ah, eu acho que... Uma cliente ali com uma cicatriz, e aí você tá ali tatuando, como você falou, nem vê a hora passar, e aí o resultado ali pronto. Como que é esse sentimento? Eu acho que não tem explicação, né? Às vezes até me emociono, né? Essa semana eu recebi uma cliente no estúdio e eu fiz a simulação nela que eu não consegui, né? Eu me emocionei porque ela também se emocionou, ela começou a chorar muito ali, né? Ela tava com a filha dela, ela começou a chorar, chorar. E aí eu dei um abraço nela, né? Chorando e ela falou: "Meu, eu vou realizar meu sonho de fazer a minha tatuagem, de cobrir a minha cicatriz, que eu tive vergonha a vida inteira". E ela: "Nem acredito". E ela: "Muito obrigada, Fabiano, por isso. É um momento único na minha vida". E aí ela começou a chorar e pra mim aquilo dali foi, meu, isso não tem preço, assim, é uma coisa sensacional você ver uma pessoa ali poder ajudar. E assim, é muito bom ainda, tipo, ter um trabalho que você... Por isso que eu vim muito pro lado da cicatriz, né? Porque eu percebi que não tinha muitos tatuadores que faziam isso. E quando eu resolvi fazer,
ter essa experiência de tatuar em cicatriz, né? Eu vi ali o tanto que as pessoas se emocionavam e o quanto que aquilo fazia diferença na vida delas, né? Então, a partir daí eu falei, não, eu vou fazer isso também. Lógico, eu faço de tudo, né? Não é só a cobertura de cicatriz. Mas eu passei a fazer tudo, né? Pra, tipo, cobertura de cicatriz, realismo. E misturar um pouco disso também, né? Agora, recentemente, eu fiz uma mistura, né? Usei semi-realismo numa cobertura de cicatriz, né? Que eu fiz tigre, uma leoa com filhotes, usando semi-realismo, com floral, fine line. Então, a mistura de fine line, traços finos, com realismo. Então eu gosto de fazer essas misturas, né? Teve esses dias também que foi uma cliente também que ficou muito feliz também com o resultado, que ela queria cobrir a cicatriz, né? Ela tinha duas cicatrizes, uma na coxa e a da abdominoplastia. E ela queria muito cobrir com a foto do gatinho dela. E aí a gente fez a cobertura, a gente fez a simulação antes, fez a cobertura com o gatinho também, ela ficou muito feliz com o resultado também. E eu acho que é muito gratificante, né? Ver essas pessoas, vidas transformadas assim, né? E assim, gente, é tão legal que às vezes tem gente que manda mensagem pra mim direto. Quando eu posto alguma coisa, tem gente que manda um textão pra mim. Fabiano, você não sabe a diferença que você fez na minha vida. Hoje eu consigo ir pra praia, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo. E às vezes tem cliente que fala, a pessoa me chamou aqui no meu, no meu Instagram pra falar para perguntar sobre o seu trabalho. Olha o que eu mandei pra ela, olha o texto. E aí as pessoas mandam. E aí esses dias teve uma cliente que eu fiz uma tatuagem, né? E algum seguidor colocou um comentário lá que tinha medo, né? De fazer por causa da dor e tal. E aí, 3 clientes que tatuaram comigo, né, cobertura de cicatriz, fizeram um textão pra falar com ela. Não, vai lá, o Fabiano tem uma mão leve, fora o atendimento, fora isso, fora aquilo. Meu, aquele me emocionou de tal forma, porque é uma coisa natural, assim, eu não falei nada pra elas, tipo, ir lá e falar. Não, elas simplesmente, do nada, foram lá, viram um comentário da pessoa e comentou, não, vai lá que o Fabiano tem um atendimento excelente, a experiência é muito boa, ele tem uma mão leve. Aí teve até a Jeane, né, que veio do Rio de Janeiro lá, por exemplo, que foi muito bacana, ela fez 3 dias de sessão. Ela foi uma delas que, nesses comentários, tipo, comentou, falando, não, eu sou muito sensível à dor, pode ir lá, porque eu aguentei 3 dias de sessão com ele e eu quase não aguentei uma tatuagem pequena aqui no pulso. E foram 3 tatuagens grandes, né? A gente fez de um lado, da abdominoplastia, que pegava a coxa, né? Fez do outro lado e fez entre os seios ainda. E assim, ela aguentou super bem, né? E foi uma experiência bacana, né? Receber eles no estúdio. A Sávia também participou, né? Foi a Jeane e o Anderson, né? Que vieram no estúdio e eles vieram pra cá, né? Alugaram um hotel, pediram indicação de um hotel pra poder vir tatuar aqui em São Paulo, né? E às vezes tem gente que fala que é longe, né? Tem gente vindo do Acre aí, de vários lugares, né? E a experiência foi bacana, né? Teve até o aniversário da Sávia, vocês acreditam? A Jeane foi pro aniversário da Sávia lá. Né? Foi muito bacana a experiência. Ela tatuou no dia do meu aniversário, né? Não, ela fez a simulação. Verdade. Ela veio do Rio, ela reservou 4 dias, né? Teve o primeiro dia que foi a simulação. Aí no segundo dia foi um lado da abdominoplastia e no outro lado da abdominoplastia e o outro foi entre os seios, né? Foi a cobertura da outra cirurgia plástica que ela fez. Então, foi bem bacana, foi uns dias bem legais, assim, também, né? Foi uma experiência diferente. Ela até falou com a gente, né, que não esperava essa recepção, né? Ela falou assim, achei que vocês iam ser, assim, tipo, profissional, assim, no sentido de dizer, não misturar a vida de vocês pessoal com os clientes de vocês, né? E aí ela foi lá, a gente foi no shopping, né, também com eles, né? Como eles vieram de longe, né, e não conhecia a região, a gente foi com eles no shopping, né, almoçar, a gente foi numa pastelaria, né? Lá foi bem legal. No Moca Plaza, foi uma coisa bem interessante, né? E fala um pouquinho sobre essa questão da cicatriz. Você consegue ter uma noção, assim, da dor que o cliente sente? Se o cliente está sentindo muita dor ou não? Sim, eu sempre percebo, assim, né, na verdade, se tá causando muito desconforto, se dói muito, se dói menos. A gente, que nem eu falei, né? Nosso cérebro é muito esperto, muito inteligente. Então, os movimentos que a pessoa faz no decorrer da tatuagem, isso me mostra se ela tá sentindo um desconforto ou não de dor. E isso é ruim pra você quando tá sentindo muita dor? Então, é assim, no final isso é natural, né? Lógico, se a pessoa é muito sensível demais,
desde o início, isso é raro de acontecer, viu? Assim, no início, no seu pé, né? Se você tatuar o pé, se prepara. Eu nem tatuo mais pé, viu, gente? Porque, realmente, pé não dá. Porque pé começa a doer do início ao fim. Já nos outros lugares, geralmente não dói no início, só no final, porque a pessoa fica muito tempo na mesma posição. Mas não é aquela dor insuportável, né? É uma dor suportável. Mas é A mais. pele vai no- esquentando É. também. Não só isso, mas é porque às vezes o pessoal fala pra mim que mais cansa não é nem a tatuagem, a dor. É a posição que fica muito tempo deitada, às vezes desconforta um pouquinho as costas, né? Basicamente isso, mas não é nada Legal. de mais não. Tudo suportável, assim, a dor, né? E fala um pouquinho sobre o projeto que você tem em mente, Qual projeto? que você tem com a sua irmã. Ah, sim, a gente tá em breve. A gente já começou, na verdade, né? A ter essa ideia, né? Até a TV Sim Lab também está envolvida em alguns momentos que a gente teve um encontro, inclusive, né? Que é um programa que apoia mulheres com câncer, né? E teve até uma palestra, né? Que a gente fez junto com o pessoal lá aqui da TV Sim Lab também, né? Para ajudar pessoas com câncer, palestras para falar sobre. Aí foi um oncologista, uma nutricionista, um advogado vereador, na verdade, né? Que ele foi falar um pouco também sobre a questão do câncer, porque ele já tinha trabalhado em programas assim. Então foi bem interessante, é um projeto bem bacana e vai ter novidades também no âmbito aí da questão da tatuagem também para o pessoal, então fiquem atentos aí. Eu vou falar sobre isso no dia da live também, para quem no dia da live eu vou lançar algo bem bacana, que é algo que vai ajudar essas mulheres, né, que tiveram câncer e se recuperaram. Isso é algo bem interessante aí e vocês vão ficar por dentro aí no dia da live do sorteio, que vai ser no dia 4 de setembro de 2023, tá? Porque vai que a pessoa já passou né? Tá assistindo uma gravação, não é ao vivo, né? E aí já passou. Então, 4 de setembro de 2023, tá? Vai ter uma live de sorteio. Uma live, na verdade, uma live, né? Que eu sorteio algumas coisas durante a live também, né? E aí eu tive o apoio de várias marcas aí para ajudar também o pessoal e amigos também, né? Por exemplo, vai ter o pessoal lá de Goiânia, a E Elva, você que sempre tatua faz lá. parceria assim? Tipo, quando você vai fazer sorteio, você sempre tem parcerias? Alguém pode entrar em contato e querer fechar uma parceria? Como que funciona isso? Então, eu procuro fazer da seguinte forma: eu só faço alguma coisa se eu conheço a pessoa, primeiro. Ou se eu trabalho junto com a pessoa, eu já trabalhei, ou se a pessoa já tatuou comigo, se eu já conversei, porque assim, querendo ou não, é uma responsabilidade você colocar alguma coisa ali, um prêmio de alguém, querendo ou não, eu me responsabilizo por muita coisa. Porque vem do meu Instagram, é sorteio, então não dá pra colocar qualquer pessoa, assim, sabe? Então se eu não conheço, se eu não é cliente, eu costumo não colocar. Pra fazer uma coisa correta, né? E ética ali. É tanto que quem vai participar é o pessoal do estúdio, que eu conheci um casal, né? O Dimas, a Joyce. Eles têm um estúdio lá no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio. E é lá que eu vou tatuar em setembro, né? De 2023, né? Então, assim, eu conheço eles, né? Eu tive o prazer de conhecer eles no Tatuíque Rio 2023, em fevereiro. E aí, fazendo network, a gente conversou bastante. E a gente vem conversando muito também sobre muitos projetos que a gente tem em mente, né? Parcerias, assim, desse tipo. A mesma coisa também com a Elba Braga, lá de Trindade também. Eu tatuei no estúdio dela agora, na última Foi bem viagem legal. para Trindade. E a gente até fez um trabalho em conjunto, eu e a Elba, lá em Trindade, né? Ela trabalha com a área de estética, né? E micropigmentadora. Então ela faz microlabial, sobrancelhas e tudo mais. E ela faz melasma também, né? Aplicação para cuidar do melasma, tirar as manchas do rosto. E é transformador. E fora isso, ela tira umas verruguinhas também do rosto, que ela inclusive fez em mim, né? Eu tinha sei lá, uns sinalzinhos que tinha aqui, ela me ajudou também. Então não é só eu que ajudo o pessoal, não. Tem gente me ajudando também a tirar, a melhorar a autoestima, né? Ela tirou aqui. E assim, aí teve uma cliente que eu atendi em parceria com ela, né? Enquanto eu fazia a tatuagem da cliente, ela fazia um procedimento no rosto da cliente também. Então, os dois fazendo, isso foi inédito pra mim, né? Um trabalho em Foi parceria. experiência bacana. E aí, por isso que eu tô falando, outra empresa que eu também, que é a Serrana, né? Cosméticos da Pantanel Skin,
que eu conheço o pessoal representante da marca aqui em São Paulo, Conhecemos a Priscila, né, o fábrica. Marcelo. Isso, eu fui conhecer a fábrica também, né? Lá em Goiânia, dos produtos deles, né? A Sábia também foi, né? Do produto deles aí, que é muito bom, né? Eu testo lá no meu estúdio, testei na verdade, né? Hoje eu uso como padrão, né? Mas para mim poder usar isso como padrão no estúdio, eu experimentei primeiro, vi a diferença que tinha dos clientes que usavam e os que não usavam. Então, é, eu não gosto de indicar coisas que realmente eu não acredito, né? Por isso que eu indico para todos os meus clientes lá da a Pantanal Skin. É uma marca muito boa. Eu acompanhei até o processo de fabricação, né, na fábrica para ver todo o processo, né? Tudo certinho, tudo bem feito, né? Eu até postei já no resumo que eu fiz da minha viagem para Goiânia, né? E eu pretendo fazer um vídeo até falando um pouco mais sobre isso também, sobre a produção dos produtos. E é isso aí. Então a Priscila e o Marcelo, né, da Serrana, vão presentear no sorteio com umas latas bem diferentes, exclusiva, que vem com produtos dentro, né? Dentro. E vai ter uma para cada estado: Rio de Janeiro, Goiânia e São Paulo. E a de São Paulo tem que retirar no meu estúdio. E as outras serão enviadas pelo correio, tá bom? E eles têm outros produtos também, né? Não é só ali na tatuagem. Isso, é E podologia, é né? maravilhoso os produtos Podologia, deles. sabonete íntimo, uma série de produtos, né? Que a Maravilhosos. gente já até experimentou. Hidratantes. Isso, esfoliante, né? Pra tatuagem, inclusive, tem uma série de Gel pra produtos. dor nas costas. Isso, é uma marca muito boa. É muito bom. Então, assim, e aí também tem o meu primo, Rafael, fotógrafo também, que vai participar também com prêmio, né? Ele vai dar um ensaio fotográfico aí profissional, né? Para o pessoal do Rio, né? Lembrando que tem sorteio que é específico para cada região, porque senão ficaria ruim para as pessoas se deslocarem, né? E geralmente o pessoal não iria, né? Então a gente coloca o sorteio para quem é de São Paulo, para quem é de Goiânia, Goiânia, exceto o meu. Como eu vou atender nesses 3 lugares, o meu sorteio é válido para as 3 cidades, né? 4 cidades, na verdade, né? Quer dizer, 3 cidades que é válido, mas as pessoas podem ser de qualquer região, mas tem que se deslocar para um desses lugares caso ganhe o prêmio, né? Que é Trindade, Santo André e Recreio, no Rio de Janeiro. Tá bom? Explicado aí essa parte? Tá. Você tava falando que tem 3 anos, né? Na tatuagem. Você começou bem na pandemia, né? E ali você já acreditava que ia dar certo? Não teve medo? Não pensou em desistir? Olha, é assim, todo mundo é humano, né? E a gente, sim, tem momentos que você pensa, assim, que quer desistir, isso não tem jeito, né? Isso sempre passa na cabeça, às vezes você encontra momentos de dificuldades que você, né? Mas eu sempre fui muito teimoso e muito persistente naquilo que eu quero fazer, né? E eu sou muito persistente nisso, então eu procuro sempre focar e continuar e não desistir, né? E quando eu penso em desistir, o que eu faço normalmente? Que serve até pra você que tá ouvindo o podcast. Pega, às vezes, um momento incrível que você teve na sua vida, aquilo que você achou que talvez você não era capaz de fazer e você fez e deu certo. Não importa o tamanho da conquista, às vezes é uma coisinha pequena, mas que representou muito pra você. Então você às vezes lembrar de algo extraordinário que você fez, e esse extraordinário não significa que seja algo, porque tem gente que já associa tudo a extraordinário a mudar o mundo, por exemplo, né? A inventar Algo muito grande. um helicóptero, a inventar um avião. Não, às vezes uma coisa pequena. E isso tem a ver também com crença, né? Você colocar uma coisa pequena como algo grande mesmo, grandioso. E tem muita coisa que eu fiz na minha vida que eu enxergo como algo grande, né? E pra mim aquilo, quando eu lembro nos momentos de dificuldade, isso me ajuda a continuar e não desistir. Então são coisas que eu costumo fazer muito isso, né? Até tem um caderno que, quando eu fui começar a tatuar, isso eu acho que vocês não sabem, mas eu vou contar. Quando eu comecei a tatuar, que eu queria começar, eu tinha muito medo, porque era uma experiência que eu nunca tive na minha vida, ser tatuador. É tanto que quando eu comecei a tatuar, eu não tinha tatuagem, e eu nunca tinha visto ninguém tatuar na vida, pra vocês terem ideia. Eu fiz cursos online, aprendi tudo online, não foi pessoalmente. E só 6 meses depois eu fui fazer a primeira tatuagem, né? E aí, eu fui a cobaia. Ela foi a primeira, foi nela, né? E assim, e depois disso, de ter feito a primeira tatuagem, eu acho que foi mais uns 5 meses tatuando pra mim ter contato pela primeira vez com alguém que fazia tatuagem, né? Que foi no Tatuíque 2019, inclusive, que eu fui.
Então, assim, eu tinha medo nesse período, eu não sabia como seria essa experiência, porque eu vim de uma área comercial, eu trabalhava numa empresa de telecom, né? Que também, por isso que eu falei, né? Lá nessa empresa eu fiz grandes coisas também. E quando eu fiz grandes coisas lá, eu comecei a anotar no papel tudo que eu tinha feito de importante na minha vida, coisas que eu fiz que eu achei que eu não conseguiria fazer. E aí eu mapeei tudo. E aonde está esse caderno? Tá lá em casa, você não viu ainda. Poderia ter aproveitado, mas tá lá em casa. E eu mapeei tudo, né? Que as coisas que eu fiz, grandes conquistas, né? Que eu fiz na vida. E eu desacreditava e eu consegui. Uma delas, por exemplo, foi em 1997, né? Isso, 97. Porque no ano de 98 ia lançar o filme do Godzilla. E em 97 eu participei de um concurso de desenho infantil. E eu desacreditava, e eu saí em segundo lugar do Brasil. Então, quando eu fui começar a tatuar, eu coloquei isso na lista. Olha, você foi capaz de ganhar o concurso em segundo lugar do Brasil. Aí eu coloquei na lista, conquistas que eu tive. Aí depois, de novo, eu participei de um concurso de pintura em tela, envolvendo o Brasil inteiro também. Na verdade, eu trabalhava em um banco, né, na época, e só poderiam participar dessa competição quem trabalhasse em bancos ou financeiras, né? E aí, eu participei com duas obras que eu fiz, duas pinturas em tela, uma paisagem e um quadro, que eu não dava nada, que foi a minha primeira obra que eu fiz na minha vida. O primeiro quadro eu fiz em 2001, quando eu tinha 14 anos, eu fiz, quando eu tinha esse trabalho. E eu fiz ele, na verdade, a versão original, num papel A4, com tinta guache escolar, sem nenhuma técnica, sem nenhuma experiência em pintura em tela. Foi a minha primeira pintura que eu fiz. Criei uma imagem da minha cabeça de um quadro, né? Que é um quadro que representa muito o Nordeste, né? De onde eu sou da Bahia. E coloquei um buzeiro, que é uma planta que consegue florescer mesmo na seca, porque ela tem um reservatório embaixo, né? Ela consegue armazenar água, mesmo na seca ela consegue sobreviver. Uma outra, mandacaru, que também é a mesma coisa, ele consegue ficar verdinho mesmo no meio da seca. E o céu meio avermelhado nesse quadro, né? E deu o nome dessa obra de sertão. E o nome, pra vocês terem uma ideia, só criei quando eu fui participar do concurso. Até então nem nome tinha, né? Só que pra Obra participar... do Sertão? Não, o nome do quadro. Obra Sertão, o nome do quadro. Tá. Óleo sobre tela. E que tinha que ter a técnica utilizada, né? Que foi óleo sobre tela. E aí eu tive que dar um nome pro quadro e falar a tinta que eu usei, a data que eu fiz, né? A obra original. E aí eu participei. Só que eu não tava acreditando que eu ia ganhar nada. E na época, gente, eu não tinha condições, né? Foi aí, ó, pra você que 2000... não acredita que pode ganhar o sorteio, ó. É verdade, né? E aí na época eu não tinha condições, né? Não tinha internet em casa, eu ia na Lan House. Foi naquela época que começou a estourar esse negócio de Lan House, né? E na época a pessoa jogava bastante GTA nas Lan House, tinha um monte de jogos, né? Junto As com os redes computadores, sociais. né? Na época do Orkut, MSN. E nessa época eu não tinha internet em casa e eu tinha que ir na Lan House. E assim, eu acho que eu não acreditei muito e eu não fui na Lan House, né? E aí eu fui um mês depois, quando eu tinha passado o concurso, e tinha um e-mail falando: Fabiano, parabéns. Foram avaliados 130 trabalhos e o seu foi selecionado para participar de uma exposição internacional no Citibank House, em São Paulo. Parabéns, você vai participar desse concurso com a obra Sertão. Aí eu fiquei desacreditado, eu fiquei muito bravo. Legal. Porque eu não vi, eu desacreditei e perdi a oportunidade de participar de uma exposição internacional. Ia vir gente de outros países para poder ver essa experiência, né? E eu acabei não você vendo. acredita que nada é por acaso? Você acha que se você tivesse ido hoje, você estaria nesse meio da tatuagem? Eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer assim, né? Nesse sentido. É uma forma de... Tipo, a gente só é o que nós somos hoje pelas nossas experiências vividas, né? Então, o mundo é como eu enxergo porque o mundo é as minhas experiências, pronto, para definir isso. O mundo não é o que você vê, é as suas experiências. Tudo que você viveu até hoje é o mundo que você enxerga. Então, se você quer enxergar um mundo melhor, tenha novas experiências positivas, né? Porque tem experiência que você pode construir, né? Tipo, formas, né, de experiência. Por exemplo, ler um livro. Quando você lê um livro, é uma forma de ter uma experiência. E o tipo do livro que você vai ler vai ter uma leve modificação no seu inconsciente e vai te fazer ver um mundo de uma outra forma. Então, tudo que você vê e ouve, tudo que você sente é o que forma a gente, né? É o que define a gente. É a forma que a gente enxerga o mundo, né? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a simulação
Como que foi que começou essa ideia de simulação? Então, é mais uma coisa que a gente... É assim, eu tenho uma coisa comigo desde sempre, né? Que eu aprendi isso. É de não reclamar às vezes, né? É de ver algum problema e tentar, ao invés de reclamar, pensar assim, da seguinte forma, que é o que eu faço hoje. O que que eu posso fazer para resolver isso? Mesmo que não seja sua culpa, né? E então assim, eu sempre penso isso. E às vezes, a forma mais interessante de você criar algo novo, que foi o que aconteceu com a maior parte das coisas que foram criadas, inventadas, foi a partir de um problema. Você encontrou ali uma situação de dificuldade, né? E você, poxa, isso aqui é um problema. Como que eu saio dessa situação? Aí quando você para de reclamar e ao invés de reclamar, você tenta achar uma solução para aquilo, é aí que você lança algo novo que ninguém tem. E foi o que aconteceu com a simulação. Eu nunca tinha visto ninguém fazer a simulação com caneta preta, né, simulando ali uma tatuagem real com a caneta, mas não é uma tatuagem, né, é com a caneta, logo depois durante o banho sai. E, e eu percebi o quê? Que os clientes tinham muitas dúvidas do que fazer. Não tinha gente que às vezes não vinham tatuar porque não sabia o que fazer e aí tinha medo de fazer a tatuagem já tipo, porque a gente tem medo, né? Querendo ou não, a gente tem medo de fazer algo e a tatuagem realmente é permanente. Não questão do meu trabalho, mas do desenho. As pessoas falam: "Ah, será que eu não vou me arrepender do desenho, não sei o que e tal". E aí quando eu comecei a enxergar isso nas pessoas, né, eu falei: "Eu vou fazer algo, eu preciso resolver isso de alguma forma", né? Porque eu tô enxergando que as pessoas têm dúvida do que fazer e geralmente as pessoas que têm esse tipo de medo é as pessoas que não têm tatuagem. E o pessoal de cicatriz, normalmente, grande parte não tem tatuagem ainda. Só tá fazendo para cobrir uma cicatriz. E aí também eu falo assim, eu me coloco no lugar das pessoas para entender. Então, usar de empatia é bom também pra gente poder pensar o que, que eu posso fazer para resolver isso. E aí foi que surgiu a ideia, né? Eu falei, e se eu começar a simular uma tatuagem real? Sei que dá trabalho, dá. Você vai ter que criar uma arte igual uma tatuagem normal. Então, o processo de uma simulação é exatamente igual o processo que você faz uma tatuagem. Você tem que criar arte, você tem que pensar, você tem que... E um pouco mais difícil porque na caneta, não, a gente tem um procedimento na tatuagem que a gente passa a agulha assim e ela passa só a pontinha raspando. Ela cria um monte de pontilhismos assim, um do lado do outro. Mas não é muito perceptível, né? Porque é muito próximo. E na caneta não tem como fazer isso. Se eu tentar fazer isso com a caneta, ela faz um risco. Tem que ser pontinho por Então pontinho. esse processo eu faço ponto por ponto. E aí dá um pouco mais de trabalho. Então eu criei a simulação, né, com a caneta preta. Eu fazia até então com a azul, depois eu comecei a fazer com a preta. E o pessoal vai para casa, às vezes testa isso para ver se como vai ficar a tatuagem, coloca aquele biquíni para ver se tá legal, testa com algumas roupas em casa, que eu queria ajustar um pouquinho o desenho, eu queria, que nem, por exemplo, a que fez o gato, que eu falei, ela a princípio ia fazer o gato na altura do quadril, na lateral, né? Porque assim também, tipo, como é próximo de uma região mais íntima, não é legal às vezes você fazer o gato, por exemplo, no abdômen, não fica legal ali, né? E no quadril, na lateral ali mesmo, ia ficar um pouco distante, só ia dar pra ver quem visse ela de lado. Só que aí ela queria que aparecesse, porque ela ia passar agora, fazer uma coisa que ela não fazia antes, que era usar shorts. Porque ela também tinha uma cicatriz na coxa. E e aí ela ia usar shorts agora, né? Então ela não queria só mostrar essa tatuagem quando ela usasse um biquíni. Ela queria mostrar também quando ela usasse um short. Então ela chegou na casa dela, né? Testou com shorts, né? E aí ela viu que seria interessante fazer mais para baixo, né? Na altura ali um pouco do joelho, que também não ia ficar próximo da região íntima, né? Então ela fez ali a tatuagem e definiu. Até falando sobre esse negócio de tatuagem íntima, é importante, gente. Uma coisa que é importante é ver a tatuagem que você vai fazer, os ambientes que você frequenta e por mais que assim a tatuagem ela tenha significado, tem que tomar cuidado também. Por exemplo, você fazer tipo algum desenho virado para você e esse desenho, por exemplo, ele pode ficar de ponta cabeça para as pessoas e ter um outro significado diferente. Por exemplo, se você de repente tem uma religião, é importante também. Engasguei aqui. Bebe aí uma aguinha. Até ela engasgou também por mim, olha só. Eu tô com um pouquinho de tosse. Falei demais e acabei engasgando, viu? Não, mas é normal, é natural, é ao vivo, tudo pode acontecer. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, você desenrola tudo muito bem, então aqui você vai desenrolar também. É assim mesmo, faz parte do processo também.
Bom, então foi isso aí, né? Sobre a questão O do significado. significado. Tatuagem tem um significado que você quiser que ela tenha, independente do resto. Mesmo que ela tenha outro significado para as pessoas, para você ela tem o que você quiser que ela tenha. Porém, você vai ter que conviver com essa tatuagem pro resto da sua vida. Então, se for uma tatuagem, por exemplo, que as pessoas vão ficar te perguntando o tempo inteiro, eu sempre alerto os meus clientes sobre isso, né? Ó, eu respeito muito o que você quer fazer e o significado que ela tem. Porém, eu sempre gosto de orientar os clientes. Tem alguma que Esse você desenho não, aqui, não quis fazer? esse desenho aqui nesse local ou nessa posição vai ter um outro significado diferente para as pessoas. E tudo bem, para você tem esse, mas você vai ter que lidar com isso pro resto da vida. As pessoas te questionando o tempo inteiro sobre essa tatuagem, ou olhando para saber o significado. E talvez em algum momento isso pode te irritar. Agora não, tudo bem. Agora você tá no momento que você quer fazer, no momento da sua vida. Mas lá na frente pode ser que você pense assim. Então, se você puder fazer dessa forma, é melhor. Então, eu sempre gosto de orientar os clientes, né? Dessa forma, pra não ter esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, vamos lá, de repente você quer fazer uma tatuagem na região do cox. Vai fazer o rosto de alguém. Não é a região apropriada, porque no momento de um momento íntimo seu lá, talvez não vai ser uma boa ter uma tatuagem de um rosto ali, né? Então isso é importante também, Vai né? ficar bem desagradável. Exatamente, né? Então não é legal. Então, sei lá, eu quero colocar isso. Então isso vocês têm que pensar também, né? Tipo, por isso que eu tô falando. Vocês têm que pensar antes de fazer a tatuagem os locais que você frequenta, né? Pra ver se não tem algum significado para aquele local que você vai, que você frequenta. De repente a religião, né? Se tem algum impacto ou não, né? Por exemplo, se fazer uma cruz virada para você, para as pessoas ela tá de ponta cabeça, mas para você ela tá, só que as pessoas vão te questionar, por exemplo, se você vai na igreja católica, evangélica, então as pessoas vão te questionar por que que você fez o símbolo do anticristo. Só que na verdade não é o símbolo do anticristo que eles falam, é uma cruz virada para você ter um significado, você queria fazer uma cruz para você e não para os outros. Só que aí nessa talvez você vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Você vai sei lá, na igreja, de repente a pessoa te pergunta: "Por que que você fez uma cruz de ponta cabeça?" Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Não entrando em questões de religião, mas sobre o significado. De repente aquilo é ruim até para a sua própria religião e você não sabe disso. Então é importante, às vezes, analisar essa questão também, né? Mas lembrando que eu acho que cada tatuagem tem um significado único para cada pessoa, né? E você gosta de fazer muitas tatuagens exclusivas, tatuagens únicas? Sim. E os clientes aceitam bem as suas ideias? Como que é esse trabalho aí? Então, as pessoas até procuram por esse motivo, né? Eu acho que por as pessoas verem os meus trabalhos, eles passam a confiar cada vez mais, né? Porque tá lá vendo o meu trabalho, vê que é um trabalho autoral, que eu faço na caneta, que eu adapto o desenho de acordo com o tipo de cicatriz, né? E o pessoal deixa super à vontade, isso é muito bom, porque realmente quando o artista assim, tipo, ele fica à vontade para fazer um trabalho, lógico, respeitando ali as ideias que o cliente tem. Ah, eu não gostaria de fazer isso, eu não vou fazer, né? Ah, mas eu gostaria de fazer aquilo. Aí eu vou tentar fazer mais dentro das ideias que as pessoas têm, né? Mas algo autoral, porque, gente, assim, uma questão que é muito importante falar. Existem direitos autorais. Quando você copia a tatuagem de alguém, eu não me importo que copiem as minhas, tá? Deixando claro aqui. Eu acho, a não ser que, assim, tem uma situação que é antiético, que é o que a maioria dos tatuadores não gostam quando fazem. É a pessoa pegar uma tatuagem de um outro tatuador, fazer e ainda postar lá: eu criei essa tatuagem autoral e é de um outro artista, sabe? Isso é o que dá mais polêmica no meio da tatuagem, né? Que teve até um caso aí no Tatuí, que um tatuador que fez uma tatuagem de outro e teve uma série de coisas aí e tal. Teve até processo envolvido. Foi mais por esse lado, né? Não sei como que foi as partes, né? Não gosto de julgar ninguém, nem uma parte, nem a outra parte. Eu sou assim, eu sou neutro, não gosto de julgar porque a gente não tava lá, não sabe, não viu, né? Eu acho que não devemos julgar as pessoas. Mas tem que tomar cuidado com a questão de direitos autorais. Então é importante fazer, se possível, sempre procure. Lógico, é bom você procurar as pessoas que fazem um trabalho autoral, né? Mas tem gente que copia também, assim, tá começando, principalmente quem tá começando, né? E eu acho que tem que respeitar as pessoas por isso. O meu trabalho eu não me importo que copiem, mas tem tatuadores que se preocupam com isso,
né? Até também por achar que a pessoa está colocando como um trabalho autoral, né? Ah, trabalho autoral É lá mais caro. e é um trabalho de outro artista, tipo, ganhando dinheiro sobre um trabalho de outra pessoa, né? Assim, tipo, quando ela Tem só isso faz, de né? achar que por ser autoral é mais caro? Ah, Não tem no meu nada a ver. caso, não, mas eu acho que não muda muita coisa. Na verdade, assim, pode ter o oposto, né? Você quer fazer uma que é cópia, talvez tenha que ir lá, sinalizar o artista, né, original da obra, falar, olha, que é o, tipo, pela lei, seria o correto, né, você sinalizar ele e pedir permissão, se ele permitir de forma gratuita, ok, se não, você tem que pagar o valor para ele, ó, como você criou essa arte aqui, quanto você cobra por ela? Ah, me dá, sei lá, 10% do valor. Pronto. Aí é uma coisa que você negociou, lógico. É bom que você tenha isso documentado, porque para questões de direitos autorais, o que é entrado entra como entendimento. Por exemplo, ou você registra, mas tem muitos trabalhos que não dá para você registrar, mas para ter direitos autorais não precisa registrar. Só de você fazer, você já tem direito sobre aquilo que você fez. Você já tem direito sobre aquela arte já, automaticamente. E como que é feito isso? Como que eu sei se eu tenho direito? Quando você prova que foi você que fez. Se eu tenho ali o processo, a data que eu fiz, evidências que foi eu que fiz realmente, isso prova que é uma arte autoral, que não foi uma cópia, né? Então, isso evidencia esse processo. Legal. E aí, como é que tá o podcast? Tá ficando bom para ser o primeiro aí? Podcast Tá legal, de tá vídeo? bacana. Primeira vez, né, gente? Primeiro podcast com vídeo aí. Primeiro. Mas é o primeiro Cê podcast. fez um, né? Não, o outro que eu fiz foi com o Thiago, da TV SimLab, né? E aí eu fiz uma entrevista lá com ele, né? Ele me entrevistou ao vivo, que inclusive até postei, quem não sabe, postei lá no meu YouTube, né? E tem lá também. Tem aqui também, quem tá vendo ao vivo aí. Vai aqui na TV SimLab, lá nos vídeos antigos, 2022, né? Tem lá a gravação ao vivo. Tá lá, 2022 tá lá a entrevista que eu fiz aqui na TV SimLab também, tá, gente? Eu falei um pouquinho da minha história. Legal. Entendeu? Eu acho que já deu nosso tempo, né? A gente Tá já bom, falou né? bastante. 1 hora falando? Quase. Por aí, né? Então vai ser isso. Você vai trazer convidados para o podcast para falar sobre vários assuntos. Sim. Qualquer pessoa pode vir. Você Não, vai qualquer pessoa não. abrir uma lista para Não, quem quiser participar. Preferencialmente os meus clientes, quem tatuou comigo, né? Ou, como eu falei, é o mesmo processo de responsabilidade que eu tenho sobre o sorteio. Alguém que eu trabalho junto, que eu já trabalhei. Tem que ser assim, porque aí também tem que ser dessa forma, né? Legal. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado desse nosso primeiro podcast, né, gente? E ó, faça o melhor que você pode com aquele que você tem. Então, use aquilo que você já tem, aquele recurso, né? Que você tem e comece. Não pense em começar aquilo que você quer fazer, porque a gente nunca vai estar preparado e a gente nunca vai ter tempo. Tá? Isso é uma coisa simples. Faça, né? Não espere 100%, né? Comece com uma forma simples e vai melhorando ao longo do tempo. Tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado do nosso podcast. A arte está em tudo, hein? Inclusive nisso que eu tô falando pra vocês agora. É isso aí. Tá bom, até gente? Então é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus aí, tá bom?